17 anos. Eu dependia tanto de uma garota que roubei pra ela. Vou contar uma coisa de cada vez. 6 meses atrás, conheci uma garota chamada Elizabeth no Instagram. Claro, no começo eu só via sua página do Instagram, mas ela era incrivelmente bonita nas fotos. Ela também tem 17 anos e mora a alguns quarteirões de distância. Gostei dessas coincidências. Conversei com ela por uma semana e percebi que tínhamos muito em comum. Por exemplo, nós dois tínhamos a opinião de que eu era um cara legal e, mais importante, um bom amigo. Esta é a minha maneira de dizer a vocês que ela me deixou totalmente na zona da amizade. Foi uma pena, mas independentemente disso, eu acreditava que era necessário lutar por uma garota. Então, continuei a conversar com ela, esperando algo mais. Eu escrevia para ela com frequência, mas ela ignorava a maioria das minhas mensagens. A Elizabeth não me contou o que havia acontecido com seus pais, mas ela morava com a avó. Segundo os stories dela, eles nunca tiveram muito dinheiro e, com o tempo, as coisas pioraram. Em algum momento, sua avó começou a ter problemas cardíacos e a maior parte do dinheiro era gasto em remédios. Então, para a Lisa, não era apenas para comprar coisas novas que faltava dinheiro, mas também para comida. Eu não diria que fiquei feliz com essa situação, mas isso me ajudou a ter uma ideia legal de como ajudar a Lisa, a mim e até mesmo a avó dela. Pedi a Lisa para ser minha namorada em troca de dinheiro. $20 por encontro. Eu sei o que você está pensando, parece estranho, mas eu estava cansado de vê-la só online. Ela teve dúvidas, mas quando deixei claro que não esperava que ela tivesse sentimentos por mim e que eu só podia ter esperança de que um dia os sentimentos aparecessem, ela concordou. Então, começamos nosso namoro. Este foi um daqueles momentos em que uma garota é ainda mais bonita na vida real do que nas suas fotos do Instagram. Fiquei feliz por finalmente ter tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Infelizmente, nossos encontros eram muito estranhos. A Elizabeth sentia como se estivesse trabalhando. Eu a levava ao cinema e cafés e lhe dava pequenos presentes, mas era tudo em vão. Claro, fiquei muito chateado. Meu dinheiro ia acabar em algum momento. Uma semana se passou e eu ainda não tinha obtido resultados. Um dia depois de assistir a um filme com meus pais, tive outra ideia. No filme, um homem frágil, como eu, espancou um bandido que insultou sua namorada e conquistou seu coração. E toda a situação havia sido criada por esse cara no filme. Eu decidi fazer algo semelhante. Uma noite, quando eu estava levando a Elizabeth para casa, o garoto mau, interpretado pelo meu amigo Jason, começou a nos assediar. Tudo pareceu muito realista, o assédio e a briga. Então, o plano funcionou. Quando o Jason fugiu aterrorizado dos meus punhos fortes, a Elizabeth ficou muito impressionada e até me beijou na bochecha. E mesmo que eu estivesse realmente feliz, aquele beijo acabou não mudando nada. Parei de me preocupar com as aulas e passava o dia todo tentando descobrir como fazer a Elizabeth se apaixonar por mim. Em algum momento, decidi pedir conselhos ao meu pai. Fiquei interessado em saber como ele conquistara o coração da minha mãe. Acontece que eles haviam experimentado uma situação semelhante, exceto pelo aspecto do dinheiro, é claro. A minha mãe também não queria ficar com ele por muito tempo, mas, segundo ele, tudo mudou depois de um beijo mágico. Quando ela estava prestes a largá-lo novamente, ele apenas a beijou nos lábios e então tudo começou a girar. E naquele momento eu pensei, então, é isso que está faltando? Agradeci o conselho do meu pai e fui para a casa da Elizabeth algumas horas depois. Quero esclarecer que naquela época a ideia dinheiro, igual a encontros, estava firmemente presa na minha cabeça. Então, em um dos nossos encontros, em vez de fazê-lo inesperadamente ou romanticamente, eu apenas perguntei o quanto ela cobraria para me beijar nos lábios. Ainda estou surpreso por não ter levado um tapa na cara por perguntar. Mas, aparentemente, ela também estava acostumada com que eu pagasse por tudo. Então, falou o seu preço. Ela pediu $500. Cara, eu realmente queria beijá-la e eu realmente queria estar com ela. Mas $500 estavam fora do meu orçamento. Era muito estranho pedir um desconto nisso, mas eu definitivamente poderia ter feito isso. De qualquer forma, assegurei a mim mesmo que esse beijo, como meu pai disse, mudaria tudo. Eu tinha algumas economias, é claro, que eu as usava para pagar a Elizabeth e os nossos encontros, mas a essa altura já estavam quase acabando. Foi quando me lembrei das economias dos meus pais. Eles guardavam a maior parte do dinheiro em uma conta bancária, mas eu tinha certeza de que eles tinham um pouco na gaveta do quarto e que também não olhavam lá muitas vezes. Decidi roubar a grana por amor, especialmente porque eu devolveria o dinheiro depois de conseguir um emprego. Então, quando meus pais não estavam em casa, eu olhei naquela caixa e vi que havia muito mais do que eu precisava. Mas, obviamente, peguei apenas $500. Eu fechei a gaveta e fiz parecer que nunca tinha estado lá. E logo depois corri para a Elizabeth. Eu estava tão empolgado com o beijo que quase caí enquanto corria. Quando a encontrei, lhe dei o dinheiro e a verdade bateu em mim. Eu já tinha beijado outras garotas antes, mas desta vez vou me lembrar daqueles 10 segundos pelo resto da minha vida.
Infelizmente, como você já deve ter percebido, foi incrível apenas para mim. O rosto da Elizabeth quase não demonstrou emoção após o beijo. Mas, naquele momento, eu ainda estava me enganando ao dizer que tudo mudaria. Depois do beijo, fomos passear. Estendi a mão para lhe dar um beijo de despedida, mas ela não queria me beijar de novo. Quando cheguei em casa, meus pais estavam em algum tipo de briga. Pelo que eu entendi, a minha mãe suspeitava que o meu pai tivesse uma amante. Eles estavam gritando, mas, para ser honesto, eu realmente não me preocupei, porque eu já tinha o suficiente do meu próprio drama. Ah, mas o pior ainda estava por vir. A Elizabeth e eu saíamos com muito menos frequência, porque, como eu já falei, as minhas economias haviam se esgotado. Surpreendentemente, com o tempo, comecei a pensar menos nela, mas, infelizmente, não havia passado tempo suficiente para me esquecer dela completamente. Um dia, quando eu estava caminhando com o Jason, meu amigo que interpretou o bandido na nossa briga, notei a Elizabeth em um café com um cara. Eu não estava prestes a tirar conclusões, você nunca sabe quem poderia ser, mas no mesmo momento que entrei para dizer oi, ela o beijou. Eu esqueci instantaneamente que estava com o Jason. Eu me senti enjoado. E eu pensava que eram apenas as meninas que ficavam cegas por amor, mas aparentemente, isso não é verdade. A Elizabeth me viu e pediu para conversar comigo. Basicamente, ela me disse o que eu tinha medo de admitir. Ouvi, com lágrimas nos olhos, quando ela disse que o cara que ela beijou era seu verdadeiro namorado. E ela só me vê como um amigo que a paga para sair com ela. Porque eu não acabei com tudo depois daquele beijo que não levou a nada. Teria sido muito mais fácil. Mas lá no café, chocado e extremamente ciumento, fiz algo estúpido. Perguntei quanto dinheiro ela precisaria para deixar o namorado e finalmente me amar de verdade, sem pagar por encontros e beijos. Eu era tão ingênuo em pensar que poderia comprar amor por dinheiro. Ela me disse que queria $3.000 e, até onde eu entendi, se eu não pudesse pagar, deveria deixá-la em paz. Mas eu estava pronto para agir. Eu disse a ela para me esperar naquele café. E ela sorriu, concordou e se sentou com o namorado. Corri para casa para pegar o dinheiro. Meus pais estavam em casa, mas na cozinha. Então, consegui entrar discretamente no quarto deles para pegar o dinheiro. Eu rapidamente contei $3.000 e saí, mas não antes de cobrir os meus rastros. Quando voltei ao café com o dinheiro, a Elizabeth ficou chocada. Ela achou que eu poderia ter feito algo ilegal para conseguir o dinheiro, mas ela não fez perguntas. E talvez fosse apenas por causa do dinheiro, ou talvez porque ela viu o que eu estava disposto a fazer por ela, mas ela terminou com esse cara. Depois disso, tivemos um ótimo encontro. Ela sabia que eu não tinha mais dinheiro, então ela pagou para mim todos os lugares que fomos. Isso me surpreendeu, porque ela nunca tinha feito isso antes. Eu estava tão feliz que acreditei cegamente que tudo mudaria. Que bobo eu sou. Meus problemas continuaram, e meus pais perceberam que o dinheiro havia sumido. Quando cheguei em casa, a minha mãe me perguntou se eu havia pego o dinheiro. Claro, eu estava com medo, então eu disse que não. Mas ela acreditou em mim. O principal suspeito dela era o meu pai. Desde que ficou paranoica sobre ele ter uma amante, ela suspeitava dele. Bom, o desaparecimento de $3.500 confirmou a versão dela. Meu pai também se perguntou para onde o dinheiro tinha ido e me perguntou várias vezes sobre isso, mas simplesmente balancei a cabeça negativamente. Então, uma semana se passou com eles brigando o tempo todo, mas eu esperava ter tempo suficiente para conseguir um emprego, ganhar o dinheiro e devolvê-lo, como se nada tivesse acontecido. Para ser sincero, não sei o que estava pensando na época. Eu sou um bobalhão completo. Você já deve ter adivinhado, mas minha história de amor acabou tão rápido quanto os $3.000. Nós basicamente namoramos por uma semana depois disso. Mas ela, então, terminou comigo. O mais tolo é que fiquei surpreso com o que aconteceu naquela época. Nunca vou me cansar de me chamar de bobo e ingênuo. Mas a história com meus pais ainda não acabou. Depois que eles não conseguiram encontrar o motivo do desaparecimento do dinheiro, a minha mãe acusou meu pai de gastá-lo com uma amante e eles decidiram se divorciar. Naquele momento, minha consciência estava completamente pesada e eu confessei. É claro que meus pais ficaram furiosos, porque eu quase os levei ao divórcio e ainda roubei o dinheiro deles. Eles não me expulsaram de casa, mas disseram que não mais me ajudariam financeiramente. E é claro que eu deveria conseguir um emprego e pagar a eles todo o dinheiro que tinha pego. Essa é minha história. Você já esteve tão fundo na zona da amizade quanto eu? Diga-me nos comentários como foi pra você. E é claro, compartilhe este vídeo com seus amigos.